Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um exemplo de aplicação do método do custeio baseado em atividades. Vamos tomar, por exemplo, uma empresa que tem três departamentos: o departamento de administração, de vendas e de produção. Nesses três departamentos, nós mapeamos as atividades relevantes. No departamento de administração, temos três atividades: efetuar registros fiscais, pagar fornecedores, receber faturas. No departamento de vendas, temos duas atividades: visitar clientes, emitir pedidos. E no departamento de produção, três atividades: receber materiais, preparar máquina e operar equipamentos. Identificadas as atividades, nós agora, a partir dos relatórios da contabilidade, nós identificamos os custos indiretos. Nós temos o custo de mão de obra, água, energia elétrica, material de escritório e consumo, depreciação de equipamentos e seguro, com seus respectivos valores, e a representatividade desses custos no total do custo indireto. Para direcionarmos os custos, esses recursos identificados, para as atividades, nós vamos precisar dos direcionadores de primeiro estágio. O custo de mão de obra tem como direcionador o tempo consumido, o tempo de trabalho consumido. Água, o volume consumido em metros cúbicos. A energia elétrica, a quantidade de quilowatts-hora consumido. Materiais de escritórios e consumo, o número de funcionários. Depreciação de equipamentos, o percentual de utilização desses equipamentos. E o seguro, o tamanho da área em metro quadrado. Uma vez direcionados os custos para as atividades, nós vamos ter que direcionar os custos das atividades para os objetos de custos. Para isso, vamos utilizar os direcionadores de segundo estágio. Veja que nós temos aqui relacionadas as atividades que identificamos logo no começo e agora os direcionadores dessas atividades. Então, a atividade de efetuar registros fiscais, o direcionador será o número de registros de entrada e saída. Pagar fornecedores, o número de pagamento efetuado. Receber fatura, o número de faturas emitidas. Visitar cliente, o número de visitas realizadas. Emitir pedido, o número de pedidos de vendas. Atividade de receber materiais, o número de lotes recebidos. Atividade de preparar máquina, o número de lotes processados. E atividade de operar equipamento, o número de hora máquina realizado. A partir dos direcionadores de primeiro estágio, nós chegamos aos seguintes percentuais de rateio de direcionamento de custos para cada atividade. Então, vamos pegar, por exemplo, as atividades e o custo de mão de obra. Como que chegamos a esses percentuais de distribuição? Isso é feito através de diversas reuniões, consultas de controles internos, entrevistas com os funcionários e, a partir daí, por exemplo, conseguimos identificar o consumo de tempo de trabalho de cada funcionário em cada atividade que ele realiza. Então, com isso, eu consigo fazer uma distribuição percentual do total de mão de obra disponível aplicado em cada atividade. Assim, também com água, energia elétrica, material de escritório, depreciação de equipamentos e seguros. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos direcionar os custos de mão de obra, água, energia elétrica, material de escritório, depreciação de equipamentos e seguro a essas atividades em função destes percentuais. Então, nós vamos pegar o custo de mão de obra, R$ 104.000, e vamos distribuir as atividades de efetuar registros fiscais, pagar fornecedores, receber faturas,
visitar clientes, emitir pedidos, receber materiais, preparar máquinas e operar equipamentos em função destes percentuais. Com isso, o valor ficará distribuído da seguinte forma, totalizando aqui os 104 mil. Então, 8% dos 104 foi para efetuar registros fiscais, totalizando 8.320. 9% para pagar fornecedores, 9.360, e assim por diante, tendo distribuído todo o valor de R$ 104 mil de mão de obra em todas as atividades. O mesmo é feito para custo com água, energia elétrica, material de escritório, depreciação de equipamentos e seguro. Desta forma, quando eu somo todas as parcelas de cada custo que caiu nesta atividade de registros fiscais, eu tenho aqui o total desta atividade, o custo total dessa atividade. Então, a atividade de efetuar registros fiscais neste período teve um custo de R$ 22.290, assim como as demais atividades. Então, nós temos o custo total de cada uma das atividades relevantes que foram mapeadas nesta empresa. Bem, então nós temos agora o custo total de cada atividade. Os custos indiretos. Temos que lembrar que aqui estamos tratando dos custos indiretos de fabricação. Agora, precisamos fazer com que estes custos das atividades cheguem aos nossos objetos de custos, que no nosso caso serão os produtos, produto P1, produto P2 e produto P3. Para isso, vamos utilizar os direcionadores de segundo estágio, os direcionadores de atividade. Então, aqui nós temos os direcionadores de atividade. A atividade de efetuar registros fiscais, como já vimos, tem como direcionador o número de registros de entrada e saída. Então, nós vamos utilizar esse direcionador para que façamos o custo de 22.290 chegar aos produtos P1, P2 e P3. Então, vamos lá. O custo da atividade de efetuar registros fiscais foi de 22.290. Vejam bem, eu estou fixando só nessa atividade para que nós entendamos como funciona o mecanismo de distribuição deste custo. O mesmo é aplicado para todos os outros custos de todas as outras atividades, tá certo? Eu tomei apenas um como referência para entendermos. Então, esse custo de 22.290 da atividade de efetuar registros fiscais será direcionado pelo número de registros de entrada e saída, que foi de 120 registros. Logo, cada atividade de efetuar registros fiscais custou R$ 185,75. Basta dividir 22.290 por 120. O mesmo ocorreu com todas as demais atividades. Atividade de pagar fornecedor, que tem um custo total de 13.480, teve 95 registros de pagamentos efetuados. Logo, 13.480 dividido por 95 deu R$ 141,89. Então, eu tenho aqui o custo unitário de cada atividade, o custo unitário para realizar cada atividade mapeada neste nosso processo. Então, se cada atividade de efetuar registro fiscal custou R$ 185,75, veja bem, o produto P1 consumiu 35 atividades desta. Logo,
o custo do produto P1, o custo total do produto P1 será 185,75 vezes 35 vezes, totalizando R$ 6.502 de custo total. No entanto, isso foi para produzir 10.000 unidades. Se nós dividirmos esse custo total pelas 10.000 unidades, eu passo a ter o custo unitário da atividade de registros fiscais para o produto P1, que será de 0,6501, tá certo? Então, 65 centavos. Perfeito? A mesma coisa o produto P2. Se cada atividade de efetuar registro fiscal custou R$ 185,75, o produto P2 consumiu isso 45 vezes. Logo, o custo total será de 45 vezes 185,75, totalizando R$ 8.358,75. Só que foram produzidas 200 unidades. Quando eu divido esse custo por 200, eu acho o custo unitário dessa atividade para esse produto. Então, será R$ 41,79. Por fim, o produto P3 consumiu essa atividade 40 vezes. Logo, aqui era para ser 40. 40 vezes 185,75 dá 7.430. Dividido pelas 200 unidades produzidas, o custo unitário dessa atividade será de R$ 37,15. Isso nós fazemos para cada atividade, considerando o seu direcionador de atividade. Dessa forma, quando eu somo o custo unitário de cada atividade, de cada produto consumido por cada produto, eu tenho o custo unitário total, mas o custo unitário total do CIF, o CIF unitário total. Veja que aqui em cima eu tenho os custos diretos de matéria-prima e de mão de obra direto. Como eu tenho o CIF adicionando o custo de matéria-prima mais o custo de mão de obra direta, o total dos custos diretos, eu tenho o custo unitário total deste produto, que será R$ 22,64. Perfeito? Então, dessa forma, eu encontro o custo unitário de cada produto. E o custo total basta multiplicar pela quantidade produzida e eu tenho o custo total. Bem, pessoal, este é o fim dessa aula. Espero que tenham compreendido. Tentem fazer outros exercícios. Um grande abraço e até a próxima.